Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. O meu bom dia para quem é de dia, o meu boa tarde para quem é de tarde e o meu boa noite para quem é de noite. Então, queridos e queridas, dando continuidade aos conteúdos da nossa disciplina de Fundamentos da Cultura Literária Brasileira, estamos aqui agora pensando, né, nas primeiras imagens sobre o Brasil, nas primeiras produções escritas sobre o Brasil. Então nós vimos lá, né, como um primeiro texto escrito sobre o Brasil, que foi a Carta de Pero Vaz de Caminha. Ali já se lançam as primeiras imagens, né, do Brasil e também algumas das diretrizes do projeto colonizador. Então, o Brasil, né, ele está dentro daquele circuito das grandes navegações, né? Portanto, os colonizadores portugueses aqui chegaram e por isso, né, a gente precisa fazer uma referência à questão da literatura de viagens, né? Por quê? Porque as viagens e os deslocamentos foram sempre uma constante na vida do homem. E podemos encontrar, né, os seus antecedentes na Odisseia, na Ilíada de Homero. Na Ilíada, Homero narra a Guerra de Troia e a Odisseia, Homero narra a saga do rei Ulisses para o retorno ao seu lar em Ítaca. Então, de modo geral, a literatura de viagem expressa a visão de um sujeito que empreende um longo périplo, ou seja, estamos diante da percepção de um narrador que se coloca como um atento observador. Então, Walter Benjamin, no texto Narrador, Considerações sobre a obra de Nikolai Leskov, postula dois tipos de narrador. O narrador viajante e o narrador camponês. Então, o viajante é aquele narrador dos deslocamentos, das mudanças, né? Porque quem viaja tem muito para contar. E o camponês é aquele narrador da experiência, né? De um conhecimento acumulado ali através de gerações. E se é por meio da linguagem que se constrói imagens de terras e povos, a linguagem também instaurou no imaginário social a imagem do paraíso terrestre nas representações do Brasil, na sua colonização e também como estratégia do português para o povoamento da terra. Então, ao longo do processo de colonização, foi se formando uma paisagem que, além de contemplar a terra virgem, incluía também um cenário onde se descreviam fazendas, vilas, o sertão representado como um espaço desabitado, e ao fundo da paisagem aldeias e aldeamentos indígenas cristianizados. É esse olhar do estrangeiro que nos inaugura e cria uma imagem para o Brasil. Então, os primeiros viajantes europeus a percorrerem as terras brasileiras foram navegantes, comerciantes, religiosos, aventureiros, os quais se encontraram num mundo desconhecido, uma paisagem natural selvagem. Então, todos esses elementos permearam as visões, né, e as impressões, descrições da nossa terra, que vinham carregadas de percepções e sentimentos daqueles sujeitos. Portanto, daí a visão eurocêntrica. Então, nesse sentido, podemos também observar que, dentro do rótulo literatura de viagens, a gente tem um gênero que constitui uma amálgama, né, de variados tipos textuais distintos, que vão desde o relato, da descrição, da crônica. Então, a leitura dos textos dos cronistas do século XVI, XVII, XVIII, nos permite, né, conhecer quais foram essas imagens de Brasil, o longo processo de colonização do Brasil. E dentre os cronistas que registraram o nosso Brasil, nós temos então
o padre jesuíta Fernão Cardim, que produziu uma importante descrição no Tratado da Terra e da Gente do Brasil, produzido entre 1583 e 1601. A leitura do Tratado da Terra e Gente do Brasil deve levar em consideração o contexto maior, considerando as ideias da Contra-Reforma Religiosa, a União Ibérica, assim como suas projeções no ultramar, além do fato de Cardim ter sido um padre da Companhia Jesuítica. Então, o livro é composto por 3 escritos do padre Cardim, do Clima e Terra do Brasil, do princípio e origem dos índios do Brasil e seus costumes, adorações e cerimônias, e narrativa epistolar de uma viagem e missão jesuítica, descrevendo uma visitação da igreja entre 1583 e 1590, pelos territórios da Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Vicente. Então, do clima e da terra do Brasil, o padre Cardim expressou um conhecimento da natureza, bem como ele atesta também o clima. Então, assim ele nos diz: o clima do Brasil geralmente é temperado de bons, delicados e salutíferos ares, donde os homens vivem muito, até 90, 100 e mais anos, e a terra é cheia de velhos. Geralmente não tem frios, nem calmas, ainda que do Rio de Janeiro até São Vicente há frios e calmas, mas não muito grande. Os céus são muito puros e claros, principalmente de noite. A lua é muito prejudicial à saúde e corrompe muito as coisas. As manhãs são salutíferas, tem pouco de crepúsculos, assim matutinos como vespertinos. Porque em sendo manhã, logo sai o sol, e em se pondo, logo anoitece. O inverno começa em março e acaba em agosto. O verão começa em setembro e acaba em fevereiro. As noites e dias são quase todo o ano iguais. Fechou a citação do Cardim. Então, as descrições do Fernão Cardim sobre as plantas e animais são expressas por meio também de verbetes, mostrando como determinado animal ou planta era conhecido pelos nativos. E a descrição de Cardim segue as informações que ele obtém junto aos nativos. Então, por exemplo, a preguiça, né? A preguiça, que chamam no Brasil, é um animal para ver. Parece-se com cães felpudos, os perdigueiros. São muito feios e o rosto parece de mulher mal toucada. Tem as mãos e pés compridos e grandes unhas. Cruéis, andam com o peito pelo chão e os filhos abraçados na barriga. Por mais que lhe deem, andam tão devagar que hão mister muito tempo para subir uma árvore. E por isso são tomados facilmente, sustentam-se de folha de figueiras e por isso não podem ir a Portugal, porque como lhes faltam, morre logo. A importância, né, desses textos é porque eles constituem relatos, né, que, à luz da historiografia, formam um complexo quebra-cabeça, né, que ora as partes se encaixam, ora as partes estão desconexas. Então, a começar até mesmo pelo discurso histórico, né, que é um discurso de um achamento por um naufrágio, porque estavam procurando o caminho das Índias, né? Então, além de Cardim, a gente tem o Gabriel Soares de Souza. O Gabriel Soares de Souza, ele é um português, ele vem para o Brasil entre os anos de 1565 e 1569 e ele se estabelece como colono agrícola na Bahia e tornou-se então um senhor de engenho. Ele escreve então o Tratado Descritivo do Brasil, que é de 1587. Então, Gabriel Soares de Souza, ele reuniu então importantes informações para a coroa portuguesa
Também, né, pedia favores, né, em troca do seu grande conhecimento sobre a terra. Ele escreve minuciosamente as paisagens do litoral brasileiro, com a localização das capitanias, o donatário, o processo de ocupação, os primeiros povoadores. E ele demonstra ao rei as possibilidades de uso da terra, com a agricultura, a pecuária, a pesca, o que exprime exatamente o projeto colonial português, ou seja, né, a exploração econômica máxima a partir dos recursos naturais. E o Gabriel Soares de Souza, ele tem uma trajetória interessante, porque ele vive no Brasil, ele é um português que vive no Brasil. Em 1584 a 1590, ele vai a Portugal para tentar conseguir um alvará para explorar, prospectar pedras preciosas e metais. E em 1591 ele se embrenha pelo sertão, onde depois de muitas peripécias ele acaba falecendo. E essa obra dele, o Tratado Descritivo do Brasil, ele é de 1587, foi oferecida a um político português, com o intuito justamente de fazer uma descrição do mundo brasileiro. É um texto de caráter utilitário, ele praticamente não tem assim nada de literário especificamente, né? Porque ele faz um roteiro da costa do Brasil, a topografia, a colonização, a agricultura, flora, fauna. É uma vivência aldeã, diríamos assim, né? Conjugada a um realismo descritivo, né? E são essas informações que Gabriel Soares de Souza coleta, que mais tarde Capistrano de Abreu vai resgatar para reconstruir a história seiscentista. Então, Gabriel Soares de Souza também descreve a preguiça, né? Então ele diz: nestes matos se cria um animal muito estranho, aqui os índios chamam aí os portugueses preguiça, nome certo muito acomodado a este animal, pois não há fome, calma, frio, água, fogo, nenhum perigo que veja diante que o faça mover uma hora mais que outra, o qual é felpudo como o cão d'água e do mesmo tamanho, e tem a cor cinzenta, os braços e pernas grandes, com pouca carne e muita lã, tem as unhas como cão e muito voltadas, a cabeça como gato, mas coberta de gadelhas que lhe cobrem os olhos, os dentes como gato. Então, o Gabriel Soares de Souza, né, nesse Tratado Descritivo do Brasil, que é um texto de caráter utilitário, ele diz assim num proêmio: como todas as coisas têm um fim, convém que tenham um princípio, e como de minha pretensão é manifestar a grandeza, fertilidade e outras grandes partes que tem a Baía de Todos os Santos e demais estados do Brasil, do que os reis passados tanto se descuidaram, a El Rei nosso Senhor convém, e ao bem do seu serviço que lhe mostre, pois estas lembranças, os grandes merecimentos deste seu estado, as qualidades e estranhezas dele, para que lhe ponha os olhos e bafeje com seu poder, o qual se engrandeça e se estenda a felicidade, com que se engrandeceram todos os estados que reinam debaixo de sua proteção. Então, nós vamos ver aí, ele mais adiante vai dizer, olha, a terra é quase toda muito fértil, muito sadia, fresca e lavada de bons ares e regada de frescas e frias águas. Pela costa, tem muitos muito seguros e grandes portos para nele entrarem grandes armadas com muita facilidade, para as quais tem mais quantidade de madeira que nenhuma parte do mundo, e outros muitos aparelhos para se poderem fazer. Então, nós vamos ver que aqui, olha, é basicamente uma apropriação
do texto da Carta de Caminha, né? Olha, as águas, a terra muito fértil, muito sadia, fresca, fresca e lavada de bons ares, regada de frescas e águas frias, boas. Então, novamente, a gente vê o que? Ele é um português e ele demonstra que um nativismo, um elogio à terra descoberta, um orgulho por essa terra nova, né? Nós temos, né, nessa perspectiva, ali também nos 1500, os primeiros franceses, né, que nos visitaram, os primeiros franceses que deixaram um relato escrito, né? Então a gente tem, como já falamos na aula passada, André TV e o Jean Delery, né? Então a gente tem a expedição de Villegagnon e Villegagnon vem para a Baía de Guanabara fundar então uma colônia francesa chamada França Antártica, uma colônia de povoamento. E André TV vai documentar essa sua passagem pela França Antártica na obra Singularidades da França Antártica, que, como eu mostrei na aula passada, nós temos, o relato vem acompanhado de boas ilustrações e que elas funcionam ali como um paratexto e também para tentar ali criar uma veracidade, uma verossimilhança com aquilo que estava sendo narrado. Então, essa notícia da terra recém-descoberta, uma terra nova, e que poderia, então, servir como uma colônia de povoamento. E a André TV, tanto quanto o Jean Delery, que também vem na expedição de Villegagnon, eles praticam o chamado colecionismo, que é a coleta de artefatos, exemplares de fauna, flora, e que são testemunhos, né, de um tempo, testemunhos dessas viagens exploratórias também. Foram esses artefatos que alimentaram inicialmente o gabinete de curiosidades do rei, depois vão alimentar os museus de história natural da Europa. Então, o relato de Jean Delery vai justamente descrever o fracasso do empreendimento da criação da colônia francesa na Baía de Guanabara. E, ao abrir a sua narrativa, Jean Delery expressa, então, a sua preocupação em esclarecer a veracidade dos fatos a serem narrados. Então, eu abro a citação. Como minha intenção é a de perpetuar aqui a lembrança de uma viagem feita expressamente à América para estabelecer o verdadeiro serviço de Deus entre os franceses que para aí se haviam retirado, como entre os selvagens que habitam esses países, estimei de meu dever levar à posteridade o nome daquele que foi a causa e o motivo da expedição. Fecha a citação de Delery. Então, na narrativa de Delery, as suas referências são sempre o continente europeu, como em André TV, né? Como eu coloquei a aula passada, e os slides vocês já têm aí no Google Classroom. Então, assim, né, Jean Delery também está preocupado com a veracidade dos fatos narrados, né? Então, aquele documentário que eu deixei no Google Classroom, que é bastante esclarecedor, que é a França Antártica no Brasil, vocês assistam, né, na medida do possível, porque ele é bastante rico, né? Ele dá muitos detalhes desse empreendimento colonial. Então, nessa perspectiva, né, como o Alfredo Bose muito bem escreve na História Concisa da Literatura Brasileira, o que se produziu, né,
pelo menos assim, nos 2 primeiros séculos da nossa história, constituíram apenas documentos ou literatura de catequese, descrições da terra, crônicas de viagem. Então, ele não identifica propriamente um literário ali. Embora, na medida da nossa leitura, nós podemos destacar algo de ficcional nesses documentos, né? Porque ele é recriação da realidade. Todos eles são recriações da realidade. Então, em termos de poesia, né, na poesia colonial, que vocês leram aí o texto que está lá no PDF, o motivo edênico na poesia colonial, né? Então, nós podemos observar um exemplar desse tipo de escrita, né, com o Manuel Botelho de Oliveira, um poeta já nascido no Brasil Colônia, aqui em 1705, publica lá então Música do Parnaso, né, e é nesse livro que está, portanto, o seu mais famoso poema, que é o poema da Ilha da Maré, né? Então, esse poema da Ilha da Maré, juntamente com a descrição da ilha de Taparica, do Frei Santa Maria de Taparica, como com Caramuru, né, do Frei Santa Rita Durão, essas obras todas, né, elas retomam o que para a historiografia sempre foi, para a historiografia literária, objeto de preterição, né? Mas esses textos, né, acima de tudo, eles vão repetir, né? Eles vão fazer a parceria textual com o texto modelar de Camões, né? Adaptando assim as novas contingências do espaço, da vida colonial, realizando o deslocamento para o litoral brasileiro, né, da Ilha dos Amores, com episódios da Ilha dos Amores, lá dos Lusíadas de Camões, né, onde os nautas são premiados após uma grande tormenta. E nós podemos também ler esses textos como um aporte, né, ao texto camoniano, pela necessidade de se construir uma épica familiar, né? O que, de certa forma, insuflava a importância do Brasil na epopeia lusitana. Então, é uma representação do Brasil que incorporava o imaginário colonizador. Então, no caso do Caramuru, né, o Caramuru também foi produzido por um poeta nascido no Brasil, né, com uma vivência europeia. O Caramuru também retoma a epopeia camoniana para então expandi-la, né? Então, o poema de Santa Rita Durão, que é o Caramuru, ele opera recursos e repetições, tanto do Botelho de Oliveira como do Camões, né? Todos eles tomam os Lusíadas de Camões como um texto modelar. Então, nas notas prévias, né, notas prévias e argumentos, o Santa Rita Durão, que era um frei, né, e autor do Caramuru, desse épico brasileiro, ele expressa ali um desejo de dar continuidade ao elogio da aventura expansionista portuguesa, né, para a dilatação da fé do Império Lusitano. Então, o poema faz a passagem do imaginário colonial, do valor da aventura marítima para o valor do trabalho, da conquista, né? Haja vista que a gente vai observar lá no Caramuru que Diogo Álvares Correia, um nobre vienês, né, de Viana do Castelo, ele é um sujeito que é um aventureiro, vamos dizer, um nauta, né? Então ele está navegando
e ele sofre um naufrágio no litoral sul da Bahia. Ao sofrer esse naufrágio, né, ele, quando o barco dele para, né, a nau, ele vê, né, uma quantidade grande de nativos vindo em sua direção. E ele usa um estratagema. Qual é o estratagema dele? Justamente, como ele tem conhecimento da arma de fogo, ele usa a arma de fogo e dá tiros para o alto. No que ele dá tiros para o alto, os nativos não conheciam a arma de fogo. Então, esses nativos vão saudá-lo como o filho do dragão do mar, o filho do fogo, do trovão. Então, ele vai ser aureolado como um ser especial que ele não era, na verdade, né? Quer dizer, é um heroísmo que se faz ali na adversidade, né? Então, a obra O Caramuru é de 1781. Frei Santa Rita Durão se frustrou um pouco com a recepção da obra, né? Ele toma um modelo camoniano dos versos decassílabos, e ele escreve ali, portanto, uma fundação mítica para o Brasil. Então, o Caramuru hoje nós podemos considerá-lo como aquela epopeia do tipo colonialista, que glorifica a missão colonizadora com toda a sua violência. Então, o Caramuru foi uma resposta ao Uruguai, o Uruguai de Basílio da Gama. Em Uruguai, a gente observa um pombalismo ilustrado, né, mais perto daquilo que na época era o progresso, né? O useiro da brutalidade, do arbítrio. E Santa Rita Durão tornou-se, surpreendentemente, embora fosse um padre, um poeta de guerra, né, de imposição cultural. Basílio da Gama celebra uma guerra justificando os meios empregados pelos fins alcançados. Então, os estudos sobre o Caramuru, né, já fizeram, você tem uma série de estudos aí, que já trabalharam a estrutura, a análise da ideologia colonialista, né? O próprio Antônio Cândido mostra, destaca ali a mescla de elementos barrocos aliados aos elementos neoclássicos. Cândido também destacou, né, o ritmo da violência aí, em que há uma alternância com o movimento de parada e brandura, que é a espécie do locus amenus, típico das epopeias. E o Caramuru, de certa forma, ele ratifica, né, o pensamento que havia na corte portuguesa, com a ideia do Magnus Brasil. O Magnus Brasil era uma ideia de que o Brasil tinha um destino manifesto pela natureza para uma expansão territorial. E isso foi bastante utilizado para que não se respeitassem os tratados. E o Caramuru, ele entra no sistema literário brasileiro no século XIX, né? Ele contribui para o imaginário da conquista, cujas matrizes literárias se encontram na epopeia camoniana, também fontes históricas, né, alimentam o poema. Então, relatos e crônicas sobre a colônia também alimentam o poema. Então, há um trabalho de transposição, transfiguração, né, que Santa Rita Durão faz, né, porque enquanto Camões dilui a figura do herói, né, não no Vasco da Gama especificamente, mas no ilustre peito lusitano, é um herói coletivo, Santa Rita Durão, ao contrário, ele condensa em Diogo Álvares Correia, o Caramuru, uma única figura, né, com um conjunto de ações laicas e ações religiosas para ensinar esse primeiro contato do europeu com esses nativos. Então, a apresentação
do Diogo Álvares Correia e dos seus feitos, está ali na proposição da epopeia. O heroísmo do personagem, que é um heroísmo ocidental, né? É um sujeito que se constrói a partir do insucesso, a partir da adversidade, né? Porque ocorre um naufrágio e aí você vê que é o naufrágio em contraste com a viagem planejada de Vasco da Gama, que é cantada nos Lusíadas, né? Então você tem ali uma acidentalidade e uma vontade divina. A passagem, né, como eu falei anteriormente, desse herói conquistador, aureolado pela aventura, a esse herói colonizador, sedentário, que fixa residência, casa. Então, o naufrágio aí do Diogo Álvares Correia é recuperado como indício, né, do sucesso futuro da missão religiosa. E a invocação inicial dessa epopeia de uma força inspiradora, né, para que a empresa épica aí no Caramuru, né, ela é feita lá a providência divina, né? Então o canto épico do Santa Rita Durão depende mais da força divina do que propriamente da corte portuguesa, o que vai ser o contrário, por exemplo, no Uruguai do Basílio da Gama. A gente tem exatamente o contrário. Lá é dedicado ao pombal, ele é de um pombalismo ilustrado, né? O que chamava de pombalismo ilustrado. E a força que inspira o épico é Pombal, Marquês de Pombal, né? Para o Uruguai. Para o Caramuru, aqui a força divina. Então, a finalidade expressa, né, do Caramuru foi descrever o início da colonização da Bahia por obra, sobretudo, de Diogo Álvares Correia, o Caramuru, e sua esposa Paraguaçu. Então, simultaneamente, há um desígnio mais importante para o poeta, a redenção do índio pela conversão, mas para nós, leitores de hoje, o resultado final se traduz no choque de culturas, pela falta de alteridade. E trata-se de uma obra escrita por um padre e é de se esperar que a catequese ocupasse lugar dominante na ação. Então, Diogo expõe sua religião e o encontro, né, com as crenças locais. Então você tem ali um encontro de culturas e isso se traduz numa ação de guerra, vamos dizer, que é o elemento principal de uma epopeia. Então você tem um traçado geral de uma ação missionária. Diogo Álvares Correia, então, se apaixona por Paraguaçu, que é a filha lá do importante pajé, e se casa e ele a leva para a França e ela é batizada na França e batizada como Catarina. Então ela se cristianiza e ele se paganiza, porque ele ganha o nome de Caramuru, que é o filho do trovão, o filho do mar, o filho do fogo, do dragão do mar que cospe fogo. Ele é aureolado como um ser especial, ainda que ele não fosse de verdade, unicamente porque ele tem o conhecimento da arma de fogo, que era algo que o nativo não conhecia. Então, se lermos logo no início, né, o próprio autor, né, as reflexões prévias e argumentos que vocês podem ver, está no Google Classroom, no PDF, o próprio autor nos informa a origem e a finalidade do seu texto. Então, assim ele diz: os sucessos do Brasil não mereceriam menos um poema que os das Índias. Incitou-me a escrever o amor à pátria. A ação do poema O Descobrimento da Bahia, feito quase no meio do século XVI por Diogo Álvares Correia, nobre vienês, compreendendo em vários episódios a história do Brasil, os ritos
milícias dos seus indígenas, como também a natural e política das colônias. Então fica explícito já nesse trechinho aí e ao longo de todo o texto, que ele intitulou Reflexões Prévias e Argumentos, que é um prólogo que ele faz, fica explícito então o diálogo, né, de Santa Rita Durão com os Lusíadas, né, das reflexões prévias. Podem ser recortadas algumas vertentes para a leitura do Caramuru. Primeiro, o confronto estabelecido entre os sucessos do Brasil e os da Índia. E isso articulado à explicitação da força que produz o texto épico, que é o amor à pátria. A ordem de apresentação desses componentes no poema, ou seja, a diferença entre o Brasil e a Índia, seguida do impulso patriótico, pode ser tomada então como base para as relações possíveis entre o texto prévio e o modelo, que é os Lusíadas, né? Texto prévio e modelo, que é os Lusíadas. E esses Lusíadas e o texto posterior, que é o Caramuru, do Santa Rita Durão. Então, nesse manifesto de amor à pátria, se expressa, então, o desejo de fixar histórica e literariamente as novas terras. E é sintomática referência aos Lusíadas, né? Essa referência que Santa Rita Durão faz aos Lusíadas. Tendo em vista, né, que Santa Rita Durão evoca, então, nos fins do século XVIII, a perspectiva restauradora e passadista da glória portuguesa, das conquistas ultramarinas de 3 séculos, né, de mais de 3 séculos. Então, ao aproximar a Índia do Brasil, né, e o Brasil da Índia, Santa Rita Durão, então, atualiza o imaginário português e realimenta esse imaginário com o elogio da conquista, tendo em vista que o Brasil sinalizava ser uma colônia economicamente rentável, né? Então, a gente tem ali a vontade religiosa de Santa Rita Durão, expressa plenamente no texto e dentro dos pressupostos da Contra-Reforma. O herói ali é o herói que se forma na diversidade, na acidentalidade, por isso a providência divina. É um herói que tem um álibi, ele se impõe pelo uso da arma de fogo, pela força, e o outro não conhece essa arma de fogo, por isso o saúda como alguém muito especial. Então, Diogo, ao longo do desenvolvimento do seu épico, aí, da épica, ele é o herói que escuta, é o herói que fala, e o que legitima a conquista e o domínio do colonizador. Então, nesse sentido, né, é um texto, um épico, né? A gente já está ali quase em fins do século XVIII e o Santa Rita Durão está retomando o épico. Por quê, né? Porque naquele momento havia um clima de celebração de mais de 300 anos de conquistas portuguesas. E então, o que ele faz, né? Ele retoma esse épico que foi o grande poema da expansão portuguesa, que, né, foi os Lusíadas de Camões. Então, ele retoma esse épico justamente para reafirmar a importância do Brasil, né? Ele já era alguém nascido no Brasil, né, em Mariana, inclusive em Minas Gerais, e ele reafirma essa importância. E ele reafirma o quê? Olha lá, quando ele diz lá, né, o Brasil não mereceria menos que um poema da Índia. Quer dizer, qual foi o poema da Índia? Os Lusíadas. Então, ele vai, o quê? Repete, né, a importância épica que teria, então, o Brasil. Então, a gente observa, né, que são textos já com características literárias,
né? Aí, olha, em quase mais de 200 anos, né, de Brasil aí, de Brasil pós-colonização aí, né, chegada do europeu, do colonizador, e a gente ainda tem o que? Uma produção literária ainda um pouco incipiente, né? Embora o que? Santa Rita Durão seja contemporâneo dos poetas inconfidentes, dos poetas mineiros, e é justamente com os poetas mineiros que se inicia ali o sistema literário brasileiro, né? Então, nós, novamente, né, nós vamos ter motivo edênico, elogio da terra, descrição de paisagem, orgulho de terra conquistada, e ainda essa produção literária ainda segue um nativismo, né? Ainda não é ainda uma literatura que está em processo de autonomia, né? E essa autonomia só vai ocorrer no século XIX, né? Notadamente a partir da segunda metade do século XIX, que esse é um assunto que nós vamos ver mais adiante, com o projeto de criação de uma identidade nacional de caráter oficial, que foi um projeto de Estado do Império, e como se pensou em criar uma nação moderna nos trópicos, né? Como se desenhou esse projeto de nação. E aí é assunto só do século XIX, notadamente a partir de 1840 em diante. Então, eu agradeço muito a atenção de vocês. Fiquem com Deus, uma boa semana para todos, muita luz e paz.